Cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Undertone. Eu estava muito curiosa para assistir esse filme, principalmente por conta de todo o marketing envolvido. Não só declarando ele como o terror do ano, mas também falando que é o terror mais assustador que você vai ouvir. Sim, durante o filme eu fiquei com bastante receio, porque eu tava achando a história interessante, mas por vezes ela se dividia em uma segunda narrativa que já não me era tão atrativa. Mas eu arrisco dizer pra vocês que os minutos finais desse filme são completamente assustadores. Eu fiquei com muito medo, assim, e agradeci muito que eu tava assistindo esse filme em casa com bastante gente, porque senão eu ia ficar muito assustada. E a premissa do filme por si só é bem interessante e atual, principalmente levando em consideração toda essa onda de podcasts sobre histórias assustadoras, trazendo essa história super imersiva que depende bastante do seu trabalho sonoro. E a história é simples, mas nos prende por conta da nossa curiosidade, nos deixando engajados desde o início, trazendo esses dois podcasters explorando uma história misteriosa enviada para eles. O que me lembrou bastante, principalmente aquelas histórias que são publicadas em fóruns de internet, que são republicadas várias e várias vezes. O filme tem direção e roteiro de Ian Twasson, acompanhando Eve, uma jovem que apresenta um podcast paranormal com o seu amigo Justin, que um dia resolvem ouvir uma história misteriosamente enviada para eles através de arquivos de áudio. A ideia do filme, a premissa por si só é muito interessante. Eu acho que ele tem alguns problemas na sua execução, assim, mas no geral eu acho que ele cumpre muito bem o que ele promete. Acho que ele poderia ser melhor, mas acho que ele cumpre ali o que a gente quer dessa história, de se sentir aterrorizado e principalmente de nos deixar engajado, assim, com essa história que depende somente do som. Bom, é um filme muito simples, acompanhando uma garota que grava um podcast com seu amigo. Inclusive, a gente nunca vê esse amigo. A história inteira a gente acompanha somente a Eve. Porém, o filme consegue com facilidade criar uma atmosfera de paranoia, já que tanto nós quanto a própria protagonista não conseguimos fazer nada a respeito do que está sendo mostrado, apenas sentar e ouvir, e observar a tragédia se desenvolver, inclusive passando a nos questionar dos nossos arredores. É um filme realmente muito imersivo, onde com facilidade, até por ser a única coisa que temos para nos apegar, nos colocamos no lugar da protagonista. E muito disso, claro, vem do trabalho sonoro do filme, e talvez a minha maior recomendação é assistir esse filme com fones de ouvido, justamente para conseguir aproveitar ao máximo toda a atmosfera aterrorizante que o filme cria. Tanto nos momentos em que Eve grava o podcast, em que a gente ouve aqueles áudios, mas principalmente nos momentos que ela tá sozinha em casa, em que os barulhos normais também têm um tom meio esquisito, que vai gerando um nervosismo. Além disso, o filme apenas se passa dentro da casa de Eve, que vai se tornando cada vez mais assustadora e escura, em que as imagens religiosas, provavelmente da mãe dela, também acabam intensificando isso. Claro, também tem o fato de que a gente sabe que dentro daquela casa só tem ela e a mãe doente, trazendo cada vez mais essa sensação de paranoia, como se a cada momento fosse aparecer algo ou alguém, aproveitando das sombras e da pouca iluminação. Mas eu achei legal que esse não é um filme que se usa de jumpscares ou de sustos óbvios, não, ele se aproveita realmente dessa atmosfera desconfortável, deixando ela cada vez mais angustiante. E claro, essa situação acaba sendo intensificada por conta da situação da mãe da Eve, que se encontra cada vez mais próxima da morte, e pelas situações tanto dentro da casa dela quanto dentro da história que eles estão ouvindo ali, que vão se tornando cada vez mais estranhas. Mas também admito que pra mim existe uma quebra dentro da história quando Eve desliga o podcast e a história passa a focar mais nessas situações com a mãe dela. Honestamente, o podcast dos dois parece bem interessante, debatendo sobre as histórias assustadoras que mandam para eles, onde Eve é muito cética, Justin é o que acredita, ou pelo menos tem a curiosidade de descobrir o que tem por trás dessas histórias. Eu também gostei bastante da dinâmica desse podcast, onde eles praticamente atuam, eles fingem ser esses personagens que são muito extremistas, um que super acredita e a outra que não acredita em nada, então achei legal essa brincadeira ali dos dois. E o começo do filme nos engaja com muita facilidade, principalmente por trazer essa premissa que, como eu comentei, parece ser aquela história que é contada várias e várias vezes como uma lenda urbana, em que a Eve e o Justin recebem um e-mail que contém 10 áudios que contam a história desse casal, o Mike e a Jessa. E a história do casal dos áudios também é extremamente misteriosa, onde Mike passa a gravar Jessa dormindo para provar que a garota fala enquanto dorme. Porém, as coisas passam a ficar meio estranhas. E o filme se aproveita muito dessa curiosidade, trazendo muito forte essa coisa que lembra
lendas urbanas da internet. Como o próprio Backrooms, por exemplo, né? Uma história que nasceu em um fórum de internet e que foi replicada várias e várias vezes. É meio essa sensação. Ou aquelas mensagens que contam uma história terrível e você tem que repassar para 10 pessoas, parece meio essa vibe. Fazendo uso de músicas infantis, falas ao contrário e principalmente das lendas urbanas por trás dessas músicas infantis. Mas honestamente, pelo filme se dividir nessas duas narrativas, eu sinto que ele perde o seu foco em vários momentos, parecendo cortar ambos os assuntos quando eles começam a ficar mais interessantes, o que vai gerando uma quebra. Acho que talvez valeria a pena até fazer 2 filmes diferentes ao invés de um só. Uma trazendo essa questão do podcast e a outra acompanhando o Eve lentamente enlouquecendo enquanto tenta cuidar da sua mãe doente. E eu vou falar pra vocês, até durante o filme eu fiquei pensando que nota que eu daria e o que eu estava achando, até que chegou nos minutos finais do filme, que são completamente aterrorizantes e que valeram completamente a experiência como filme de terror. O filme me assustou muito, até assistindo em casa, num computador, com fone de ouvido, principalmente porque eu tava muito envolvida dentro daquela história, assim. É aquele filme que quando termina fica aquela vibe meio um climão, assim. E realmente os minutos finais fizeram o filme todo valer muito a pena. Eu gostei muito do desenvolvimento, eu me senti muito engajada porque eu gosto bastante desse tipo de assunto. É um assunto que me deixa assustada e é um assunto que pra mim é meio a curiosidade matou o gato, que conforme você vai lendo você não consegue parar, mas você deveria, e eu acho que é meio isso também que acontece com os 2 protagonistas aqui. E é um filme muito simples, é um filme que tem pouquíssimos personagens, pouquíssimas cenas, pouquíssimas coisas mesmo. Você não tem o personagem do Justin, por exemplo, né? Você só tem a voz dele. Então a todo momento te pega essa simplicidade mesmo do filme. Pelo que eu li, ele foi gravado na casa de infância do diretor, onde ele também cuidou dos pais doentes, então também tem esse tom meio realista de talvez ele sentiu essas coisas também, né? Ele sentiu esse medo quando ele tava sozinho cuidando dos pais, enfim. Então ele tem um tom muito verdadeiro, assim, dentro da sua história. E eu acho que vale muito a pena por ser um filme que conta com essa premissa completamente diferente de filmes de terror. Algo que eu, pelo menos, não tinha visto até então, né? De se aproveitar dessa questão do som, de podcast mesmo, dessa coisa de lendas, né? De histórias que são mandadas ali pros podcasters. Então, eu achei realmente bem interessante. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.8 e ele vai estar disponível na HBO Max no dia 17. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Undertone e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de terror favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.